Então vamos lá, boa tarde pessoal, vamos dar início à nossa terceira aula, dar continuidade, né, ao tópico de transporte aquaviário, né, a gente falou sobre ele na aula anterior, e a gente vai hoje dar continuidade a esse tópico conhecendo um pouco mais, digamos assim, os personagens envolvidos nesse processo, né, nessa operação. Tanto questões institucionais, digamos assim, quando se fala ao nível Brasil, mas também os personagens, digamos assim, que operam em si esse modal aquaviário, né? Quem é o responsável, digamos assim, pelo navio, né, pela carga? Então, assim, quem são os participantes aí desse processo? Alguns acredito que vocês já tenham ouvido falar com outros nomes, né? Mas alguns eu acredito que vocês já conheçam, tá? Então a gente vai fazer um apanhado hoje para conhecer um pouco mais dessa operação. E no fim a gente vai entender um pouco mais sobre a questão de cálculos, né? Como é que se calcula algumas questões envolvidas no contrato aí de modal aquaviário. Existe uma série de outros cálculos, digamos assim, de outras taxas que precisam ser entendidas. Isso muda muitas vezes até de estado para estado, tá? De país para país, de estado para estado. Mas a gente vai fazer um apanhado geral sobre alguns pontos, né? E a gente vai citar um desses cálculos, digamos assim, que a gente costuma operar, costuma realizar nesse modal aquaviário. Beleza? Então vamos lá. Então a gente tem falado, né, como eu disse, do modal aquaviário, né, e aí a gente já falou um pouco sobre ele, já contextualizou um pouco sobre esse modal, né, que é um modal um dos principais que a gente tem a nível mundial, né, principalmente quando se fala de transporte visando aí a exportação, ou seja, de um país para o outro, que é aquela navegação que a gente chama de longo curso, né? E a gente sabe que a operação, digamos assim, o transporte de carros por esse modal, como a gente já citou também, já existe há muito tempo, né? Trouxe até aqui alguns dados históricos, né? Vamos dizer assim, que a gente sabe que esse modal ele começou já há muito tempo, né? Como eu falei, não eram navios a propulsão do motor, mas é assim existia a movimentação de cargas aí, principalmente entre continentes, né? Por meio de modal aquaviário. E uma coisa que eu trouxe aqui para a gente comentar, né, é a questão da liberdade dos mares, tá? Deixa eu só olhar aqui que eu acho que alguém está pedindo para entrar. Vocês estão vendo aí normal? Sim. Tá. Então, um dos pontos aqui que eu coloquei para vocês é a questão da liberdade dos mares, né? Que é um ponto interessante para a gente analisar em termos de modal aquaviário. É a mesma coisa acho que acontece também no modal aéreo, né? Quando a gente fala de modal rodoviário e modal ferroviário em um país, por exemplo, a gente tem uma consciência muito clara de que o modal para rodar rodoviário e ferroviário daquele país, ele roda no território, digamos assim, daquele país. O modal aéreo e o modal aquaviário, ele não roda somente, né, principalmente o aquaviário, ele não roda somente ali na terra, entre aspas, no território daquele país. Né? Existe, digamos assim, o chamado a costa, né, a zona costeira ali, e depois daquela zona ali vem a questão das águas internacionais, e a mesma coisa com o espaço aéreo, né? Não sei se vocês já ouviram aí em filme, sei lá, né, que quando você, um avião, sei lá, invadiu o espaço aéreo de outro país. Ele não vai invadir o espaço aéreo simplesmente quando ele chegar em cima, digamos assim, ele está passando um avião, no caso, né? Vai passando em cima do território mesmo. Isso vem um pouco antes, tá? E com relação aos mares, a mesma coisa. Com relação aos mares, não é somente quando você chega na costa, tipo assim, na praia. Perceba que na nossa realidade, né? O navio que está em águas internacionais, ele não entra só no Brasil, em Alagoas, quando ele chega ali no porto. Aí existe uma distância, né? Se não me engano, me fugiu agora a memória, mas eu acho que dá mais ou menos 22 quilômetros, né? É em milhas náuticas, mas eu acho que convertendo dá mais ou menos 21 ou 22 quilômetros. Então, da costa, 22 quilômetros para dentro, acho que é isso o dado, se alguém quiser confirmar aí, para dentro do oceano é considerado ainda região, digamos assim, né, daquele país. Dali para frente é liberdade dos mares, são águas internacionais, né, que, digamos assim, não pertence a ninguém.
Tem até uma curiosidade aqui, tem até um filme, quem tem Netflix, que fala um caso interessante que aconteceu há muito tempo atrás na Itália. É um caso verídico, tá? Um filme baseado em fatos reais. Eu acho que é Ilha Rosa, o nome do filme, Ilha da Rosa, Ilha Rosa, do caso de um italiano que queria construir um país para ele. E aí ele era engenheiro, e aí a ideia dele foi construir uma plataforma no oceano. Ele pegou essa distância, que antes era menos, diz que inclusive essa distância ela aumentou por conta dessa questão. Ele pegou a distância, que era até o limite, digamos assim, da Itália, né? E depois daquela distância ele construiu uma plataforma. E ali ele construiu uma casa tal. Enfim, é um filme, não vou contar o filme, não. Vocês procurem no Netflix, é interessante. Já que é baseado em fatos reais, né, é interessante. Até um fato meio histórico, digamos assim. Não vou contar o final, não, mas caso alguém vá assistir, mas é até um fato histórico para a Itália em si, a questão final do filme. Então, pessoal, tirando essa questão da zona ali, digamos assim, marítima do país, depois é liberdade dos mares, águas internacionais, né? Muito embora exista sempre um controle, né? Assim, um país ele não costuma, digamos assim, preservar a sua costa, né? Controlar e acompanhar ali a sua costa, como eu disse, somente quando está próximo de terras, né? Geralmente países costumam colocar, né? Principalmente em momentos tensos, digamos assim, navios em regiões de águas internacionais para monitorar aquela região. Em alguns casos, inclusive, para monitorar ações ilegais, né? Como a gente sabe que existe em algumas regiões a questão de ações de piratas, tá? Ainda existe muito, né? A questão de algumas rotas, digamos assim, que são normalmente, né? Que existe um certo volume ainda de operações de piratas. Tem também um outro filme que fala sobre isso, que também é um filme baseado em fatos reais. Não sei se vocês já assistiram, não lembro se está no Netflix, ou se é Prime, ou enfim, que é o Capitão Phillips. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, que ele fala justamente de um navio ali que ele é interceptado por um navio pirata. É bem interessante o filme, muito bom também, e baseado em fatos reais. E acontece muito, né? Ainda acontece, você vê que os navios, eles, inclusive quem assistiu o filme, vai perceber que existe até um protocolo de segurança, digamos assim, de ações para combater essa questão da pirataria, certo? Então, aberto, né? São águas internacionais, mas existe sim ainda alguns cuidados e algumas rotas que se evitam, ou algumas ações, digamos assim, para tentar proteger algumas rotas, ou evitar, por exemplo, que chegue algo desconhecido e só venha a ser percebido quando está muito próximo da costa. Então, só para fazer essa contextualização aí para vocês, ok? Então, vamos seguir. A gente já falou um pouco, né, disso aqui, dessa questão da divisão do transporte marítimo, fluvial e lacustre, e aí eu coloquei aqui para vocês, não sei se vocês viram lá no material complementar, que eu disponibilizei para vocês, é a questão do canal do Panamá, né, foi um dos vídeos que eu coloquei lá para vocês, além da operação de alguns navios, né, acho que eu coloquei um heavy lift, né, um lolo, coloquei um de carros, né, um ro não lembro agora mais quais foram os outros, se coloquei algum outro, mas coloquei um vídeo sobre a Operação de Santos e o que eu queria citar especificamente era a questão do Panamá. Não sei se vocês viram lá na questão do Panamá, que o navio, ele para conseguir passar ali pelo canal, né, ele precisa entrar em eclusas, né, que são como fosse caixas aí, e aí essas eclusas, por meio de água, né, você enche de água, esvazia de água, você vai mudando a elevação do navio para que ele consiga transitar ali e passar pelo canal. E por que eu estou citando isso? Porque essa questão aqui do transporte, principalmente fluvial e lacustre, né, para que ele se desenvolva no Brasil, precisaria de investimento nessa área da questão das reclusas, tá? Então, assim, o Brasil ele tem um potencial muito grande para explorar, né, a questão do marítimo, porque a gente tem uma costa gigantesca, né, cortando todas as regiões do país, a gente tem costa, não necessariamente em todos os estados, mas todas as regiões, sul, sudeste, nordeste, norte, tem a questão da costa, ainda tem os rios que hoje já são navegáveis, principalmente ali na questão do norte, e outros que poderiam ser, né, caso existisse um investimento nessa questão de eclusas e na possibilidade aí da utilização de sistemas, digamos assim, de investimento para facilitar esse transporte, esse modal aquaviário, com foco no fluvial e
no marítimo. Quem não assistiu, dê uma olhada, tá? Até porque eu vou explicar uma questão lá do cigarro para vocês no final da aula. Me lembrem, por favor. Também falamos essa questão do cabotagem em longo curso, né? Cabotagem dentro do próprio país em longo curso, quando é de um país para outro. E aí, pessoal, vamos entender um pouquinho agora sobre quais são os órgãos, né? Quais são, digamos assim, agentes envolvidos no processo de operação do transporte modal aquaviário, tá? Então, nós temos aqui a Organização Marítima Internacional, que é a OMI, o Ministério de Transportes, e aí, assim, uma observação em relação ao Ministério do Transportes, tá? O Ministério do Transportes, hoje, né, você sabe que o Ministério é algo que é constituído por governo, né? Então, assim, hoje a gente não tem especificamente o Ministério do Transporte, que foi incorporado, acho que é o Ministério da Infraestrutura, mas existe ainda esse setor, digamos assim, essa secretaria. E aí ele pode deixar de surgir, né, ou pode surgir, geralmente pode juntar ou pode aumentar o número de ministérios, mas as funções, as atribuições, aquilo que esse ministério desenvolve continua existindo, só muda se tem porte de ministério ou não tem porte de ministério, tá? Então, assim, hoje, como eu falei, não temos um ministério dos transportes. Né? A gente tem, acho que, infraestrutura e transporte está dentro, assim como outras faixas estão dentro do Ministério da Infraestrutura. Mas, vai e vem, ele ressurge, ou pode deixar de novo de existir, mas a ideia do que ele faz, né, digamos assim, as atribuições cabíveis a ele, elas continuam existindo, tá? A agência, a gente citou um pouquinho a questão da agência, né, até coloquei lá o relatório para vocês nesse GA. Secretaria Especial dos Portos, Departamento de Marinha Mercante e o Tribunal Marítimo. Vamos entender um pouquinho mais o que é cada um desses órgãos, né, cada um desses agentes aqui, principalmente voltados aqui para a parte de controle, para a parte de fiscalização, entender um pouquinho como é que funciona. Então, primeiro é a Organização Marítima Internacional, tá? A OMI. E aí, assim, quando a gente pensar em OMI, lembra logo de uma organização que é ligada à ONU, tá? Então, assim, é algo que não depende de um país, é algo que está acima, digamos assim, da política de um país, né? Assim como a ONU. Então, assim, ela tem como foco, digamos assim, procedimentos de segurança, de legislações gerais sobre transporte marítimo a nível mundial, tá? Então, ela prega sempre a questão da cooperação, essa questão, por exemplo, de ações contra a pirataria, existem muitas fiscalizações e ações voltadas para isso, por meio de cooperação entre nações, né? Então, assim, a OMI é um órgão dentro do modal aquaviário voltado mais para as questões, digamos assim, políticas internacionais, né? Cooperação, gestão ali de fiscalização com relação a questões legais, com relação a ilegalidades, com relação a qualquer procedimento, digamos assim, que está ferindo, digamos, leis ou direitos humanos, inclusive, né? A gente vê, por exemplo, muitas vezes o transporte marítimo, né, sendo utilizado para, sei lá, escoar drogas, por exemplo. Então, isso vai ser combatido também ali por ações da OMI, certo? Então, né, dos países, mas que ela é a OMI, certo? Então, a OMI é esse órgão, digamos assim, que está fora, né, dos países, mas que ela age em cooperação, né, com todas as nações, né, inclusive no sentido de águas internacionais, ok? Próximo é o Ministério dos Transportes, como eu falei, o nome em si do ministério pode mudar, né, de um governo para o outro, mas a ideia do Ministério dos Transportes é gerenciar de uma maneira geral, fiscalizar, controlar, propor ações, investir, né, participar, propor concessões, né, privatizações de todos os modais, não só do modal aquaviário, mas de todos os modais. Tá? Então, rodoviário, a gente está passando, né, foi anunciado, né, que um dos portos, as próximas concessões relacionadas a modal aquaviário, ou seja, concessões de portos, o porto daqui de Maceió, né, ele está, né, entre esse grupo. Então é possível que esse ano, né, tenha aí um pacote de concessão de portos e o porto daqui de Maceió ele passe por esse processo. Então essas decisões a nível de governo federal, digamos assim, elas passam aí pelo planejamento do Ministério que está relacionado à questão de transportes, né, que pode ser Ministério de Transporte, Ministério de Infraestrutura, ou podem até mudar depois ao Ministério
Ministério de Modais, enfim, mas as atribuições em si, elas continuam existindo independente do nome do Ministério. Com relação à agência, né, a agência reguladora, como eu disse, cada modal vai ter a sua agência, no caso do transporte aquaviário é a ANTAC, mostrei para vocês, inclusive, o site da ANTAC, bem interessante, bem didático, para que a gente consiga acompanhar as operações, digamos assim, inclusive lá, as operações do país, inclusive lá, né, em alguns dados da ANTAC, vocês conseguem dados sobre os portos, né, se tem um trabalho dos portos, para fazer, além do site dos portos, né, vocês conseguem na ANTAC também algumas operações relacionadas a cada porto. Então, eu coloquei aqui só a lei, né, que regulamenta a questão da ANTAC, tá? E ela funciona como toda e qualquer agência reguladora, tá? Como eu disse, existem várias agências reguladoras, né? ANAC, ANTAC, enfim. E o objetivo geral de uma agência reguladora é esse aqui, ó, regular, supervisionar, fiscalizar, ver se está indo tudo certo com relação às políticas de transporte, especificamente do aquaviário no Brasil. Não sei se alguém aqui já teve algum contato, né, com a ANTAC, mas é possível que vocês tenham tido contato com uma agência reguladora de telefonia, muitas vezes quando você precisa abrir uma reclamação, ou, por exemplo, se alguém aqui já viajou de avião e teve algum problema, você pode recorrer à ANAC, né? E, então, a função, digamos assim, da ANTAC é fiscalizar o processo, né? Se as políticas, se os procedimentos estão sendo feitos de acordo com o que é estabelecido, por exemplo, nas leis daquele país. Então, ela fiscaliza, ela regula, inclusive, né? Foi feito, não vou lembrar algum agora de aquaviário, mas do ANAC, que é de aviação civil, né, que envolve a questão do modal aéreo, teve aquela mudança há pouco tempo, né, a questão de cobrança ou não de bagagens, tal, algumas políticas que foram vistas, né, e analisadas pela ANAC, né. Também agora, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, a questão de poder ou não cancelar passagens, algumas dessas decisões, né, que as companhias aéreas elas estavam tomando precisam ser fiscalizadas ali pela ANAC, ver se está tudo conforme a lei local. Secretaria Especial dos Portos, tá, pessoal? CEP também foi criada por uma legislação específica, né? Basicamente, essa secretaria, ela está relacionada com a questão de infraestrutura, certo? Então, o objetivo principal do CEP, da CEP com relação à infraestrutura. Então, implantação, melhoria de terminal, melhoria de acesso, né, tudo que se refere à questão de investimentos para a infraestrutura daquele local, daquele porto especificamente, né, um porto especificamente, vai estar relacionado à CEP, tá? Então, assim, a ideia geral é tentar dar o maior investimento possível, né, com, lógico, a verba que se tem, né, se dependesse, se fosse assim, livre, né, então você poderia investir o quanto você quisesse, logicamente estaria aqui tudo perfeito, maravilhoso, mas a gente precisa de recursos, né, para isso, então, cabe a ela aí direcionar recursos para os investimentos de acordo com o volume e a representatividade daquele porto, né, então são algumas questões aí relacionadas à CEP. Quando o governo, né, o país, ele acha mais prudente, em vez de investir, né, dinheiro próprio, ele passar para a concessão privada, ele pode fazer o que está sendo feito agora, né, que é o processo de concessão de alguns portos, como aconteceu também com alguns aeroportos e também com algumas ferrovias. O processo semelhante já aconteceu e deu uma mudança significativa quando lá atrás aconteceu a concessão de várias ferrovias. A gente vai falar isso mais para frente no modal ferroviário, mas isso já aconteceu, né, e está acontecendo novamente, né, então é bom acompanhar, principalmente o nosso, né, o nosso porto daqui, ele pode entrar nesse pacote, digamos assim, de concessões. O aeroporto daqui, ele já foi concedido, né, não sei se todo mundo já tem ciência disso, mas o aeroporto daqui, que antes era gerido pela Infraero, não é mais, né? Eu acho que fica com um ano, não lembro agora, porque essa questão da pandemia fez com que a gente, pelo menos eu, perdesse a noção um pouco do tempo, né? Eu já estou aí um ano dentro de casa, então já perdi a noção de tempo. Não sei se foi no ano passado ou se foi no ano retrasado, 2019, que uma empresa, acho que é espanhola, inclusive, assumiu a administração do aeroporto de Maceió. Aeroporto de Alagoas, né? Porque o aeroporto até hoje tem essa questão de o aeroporto fica em Maceió, o aeroporto fica em Rio Largo, mas enfim.
Departamento de Marinha Mercante, tá? Para ficar mais claro, o Departamento de Marinha Mercante é para o modal aquaviário que o Detran é, digamos assim, para a gente, né? Então, o que é que o Detran é? Ele gerencia, digamos assim, o sistema, né? O sistema mercante, né? Ele é vinculado ali à questão do Ministério do Transporte, né? Ou o Ministério que esteja à frente da questão dos transportes. Então, ali ele registra, ele é responsável por controle dos armadores, nós vamos falar quem são os armadores, questão de frete, acordo, tabela de frete. Então, todo o processo de registro em sistema, que é o sistema mercante, é feito e gerenciado aí pelo Departamento de Marinha Mercante. Tribunal Marítimo, como o próprio nome está sugerindo, né, é vinculado à Marinha, e cabe ao tribunal julgar as questões que aconteçam, digamos assim, relacionados ao modal aquaviário, tá? E aí envolve todo tipo de transporte aquaviário, né? Não sei, de lancha, tem aquela propaganda, né, que passava, não sei se era do tempo de vocês, mas uma propaganda que passava assim, os jet skis são como as motos, as lanchas, como o carro, sei lá, era um negócio assim. Mas era uma propaganda que passava para falar um pouco sobre isso, sobre a legislação, e que existe, né? Muita gente não conhece, não obedece, mas existe legislação relacionadas à questão, inclusive, de onde pode, onde não pode, como, enfim, por exemplo, a operação de jet ski, né? Muita gente anda de jet ski por aí, mas está sujeito, digamos assim, a, a sofrer algum tipo de penalidade caso esteja infringindo alguma coisa legal, né? Vai e vem, acontece, infelizmente, algum acidente relacionado a isso, e está sujeito, inclusive, a análise do Tribunal Marítimo, certo? E quando a gente fala de transporte a nível de carga, a mesma coisa, tá? Então, se acontecer um acidente, aconteceu aquele caso, né, aqui no Nordeste, daquela borra que estava aparecendo aqui na costa, então isso sendo identificado, digamos assim, a origem vai passar aí pelo julgamento do Tribunal Marítimo. E aí uma observação, pessoal, que o Tribunal Marítimo, como se refere a embarcações, né, nacionais, elas estão sujeitas às regras do Tribunal Marítimo, inclusive quando eles estiverem no exterior, né? Então eles respondem, se tiver em algo internacional, com certeza, mas se for alguma coisa em outro país, ele pode inclusive responder alguma coisa lá e aqui também, tá? Então tem que se observar, e algumas coisas dependem, lógico, de país para país, né? Mas é isso. Então, dito isso, pessoal, vamos passar agora. Essa parte eram mais os órgãos responsáveis, digamos assim, pela operação, fiscalização, controle. Vamos entender agora alguns personagens, né, que operam em si realmente o modal aquaviário. E são eles: o armador, né, que aí tem uma subdivisão aqui do armador, que a gente vai falar um pouco sobre ela, né? Então, o armador proprietário, que é o owner, o locatário, owner, e o transportador, agência marítima, terminal de carga e os transitários. Vamos entender aí quem são cada um deles, né? Caso alguém esteja interessado em se tornar um operador, digamos assim, desse modal, a gente vai inclusive mostrar o que é que precisa, pouca coisa, mas vai mostrar o que é que precisa para se tornar um armador, certo? Armador, pessoal, é também uma linguagem, né, do transporte marítimo, aquaviário. Nada mais, quem é o armador, né? São as empresas que operam o modal aquaviário, certo? Elas podem ser, inclusive, a detentora do navio em si, tá? Então, assim, é a empresa que é dona daquele navio, que opera aquele navio. Ok, mas não necessariamente ela precisa ser a dona do navio. Mas a ideia é essa, tá? Ela é uma empresa, tá? Ela tem que estar estabelecida em algum porto, né? E vai ter ali a questão da bandeira de um porto tal, voltada ali para a questão do transporte marítimo internacional ou questão de cabotagem. E aí isso tem que estar bem especificado, tá? O armador, ele tem que, vocês vão ver que existe uma diferença entre quando você quer se tornar ou se cadastrar um armador, se é para longo curso, né, internacional, ou se é marítimo, ou se é de apoio, que a gente chama, que seriam tipo os rebocadores. Então isso a gente vai ver que existe uma diferença, tá? Então, o armador nada mais é do que essa empresa, né? Como eu falei, ele não precisa ser proprietário dos navios, ele pode ser locatário e muitas vezes ele não precisa nem ser locatário, né? Ele pode ser contratado simplesmente para transportar a carga, certo?
Um dado importante é que o armador, ou seja, a empresa que está transportando uma carga, ela é responsável pelaquela carga. Então, vai que acontece algum acidente, né? Assim como acontece, por exemplo, para a gente no rodoviário. Né? Se você comprou, sei lá, você comprou um videogame e você comprou, sei lá, na Amazon, né? Quando citou a Amazon, na Amazon. E você comprou, pagou tal, e seu produto está vindo. Se acontecer alguma coisa com o produto nesse transporte aí, só não vai ser você o responsável por arcar com isso, né? Então vai ser entre a empresa e a Amazon vai ter que se responsabilizar. No caso das cargas aqui, o armador ele é responsável pela carga que está sendo transportada, tá? E aí nesse processo, né, de contratação, né, existe um termo, para quem já viu, existe algo parecido também lá no da rodoviário, que é o conhecimento de embarque, o Bill of Lading, que mostra exatamente quais são as peculiaridades daquela carga, daquele transporte. Não sei se vocês já viram, quando vocês recebem um produto em casa, né, geralmente vem lá uma nota fiscal, né, do produto, mas vem também um conhecimento de embarque, que está lá dizendo, tipo, qual é a carga, quando foi entregue, inclusive tem lá um lugar que geralmente você assina, você cliente, né, dizendo que você conferiu, que a carga está de acordo, tal, assina aqui, seu CPF e tal. É basicamente um documento também como aquele, mostrando ali tudo que está sendo transportado, qual produto, qual peso, qual preço, quem está transportando, para quem está sendo transportado, quem recebeu, tudo isso vai estar lá também no Bill of Lading, ok? Os armadores eles precisam de uma bandeira, né? Então lembra quando a gente falou lá que o navio precisa de uma bandeira e que o navio pode ter uma bandeira do armador, do domicílio do armador, que é essa bandeira aqui, né? Que aqui sim é onde a empresa está instalada, né? E lá no navio pode ser a bandeira do armador ou a bandeira por conveniência, não sei se vocês lembram lá. E é necessário, né, que se tenha a questão do registro no sistema e perante ao Tribunal Marítimo, tá? E aí vamos lá, né? Se alguém está interessado em se tornar, operar esse modal aquaviário, a gente já falou, né? Vai até falar no trabalho de sexta-feira algumas possibilidades de operar o modal rodoviário, né? Inclusive particulares operando aí modal rodoviário, uma perna, digamos assim, dessa cadeia. Para o aquaviário é um pouquinho mais complicado, mas pode ser que alguém tenha interesse, então vamos lá. Para ser um armador brasileiro, né? Aqui no país, o que é que precisa? Pouca coisa. Tem que quebrar o porquinho aí um pouquinho para conseguir operar. Então, ó, no Brasil, né? Especificamente no Brasil, precisa de uma embarcação de bandeira brasileira. Essa embarcação tem que ser fabricada em estaleiro brasileiro e com registro em órgão brasileiro. Precisa comprovar um patrimônio líquido, né? Vocês que estudaram lá a contabilidade, tem um PL lá de 8 milhões de reais para navegação de longo curso. Lembra que eu disse que tem uma diferença entre ser um armador de longo curso de cabotagem e de apoio? Se você quiser ser de longo curso, você tem que mostrar ali, comprovar um patrimônio de 8 milhões, de cabotagem, um patrimônio de 6 milhões, e de apoio, um patrimônio ali de 2,5 milhões. Por quê, né? Porque, como eu falei, o armador é responsável pelas operações, né? Pela carga. Então, isso aqui é uma forma de você garantir, entre aspas, que você tem cacife, né? Para estar operando aquilo ali e consegue arcar com algum problema caso aconteça. Índice de liquidez igual ou superior a 1, né? Vocês vão estudar isso em custos, mas é um índice significativo. E formalizar pedido, né? Formalizar pedido, juntar um TAC e tal, registrar. Isso aqui é o de menos. Então, caso alguém aí tenha interesse, simplesmente 8 milhões para o curso, 6 milhões para cabotagem, 2 milhões e meio para apoio. Lembrando que isso fora o navio, tá? Então, tem que ter um navio que não deve ser muito barato para se construir um navio também. Então, além do navio, tem que ter um PL aí de 8 milhões, ou 6 milhões, ou 2.500. Beleza? Como eu falei, existe uma subdivisão, né, no que se refere aos armadores. Eles podem ser os proprietários do navio, né, que são os owners, e aí, assim, você opera e você é dono, né, do navio, e você pode, inclusive, ceder esse seu navio para alugar, né, é tipo o pessoal que tem, sei lá, carreta e aluga para que outras pessoas operem, pode ser. Então, o proprietário, ele é o dono do navio, tá? Então, ele
é o dono daquele navio, ele utiliza ou para transportar ou pode alugar, caso queira. O armador locatário, né, é aquele que tem a possibilidade, tem um registro, né, de armador, mas ele loca. Ele não opera, ou ele pode ter alguns e locar, digamos assim, outro, né? Então ele vai ser proprietário, locatário, mas ele, teoricamente, principalmente, ele loca navios para conseguir operar nesse modal. E o transportador, pessoal, nada mais é do que aquele que só transporta. Fazendo uma associação, digamos assim, com o rodoviário, para ficar mais fácil, imagine que é o caminhoneiro, entre aspas, né? Porque tem que ser uma empresa. Mas ele nem é o dono, né? Nem está locando, ele foi contratado para levar. É como se eu contratasse um caminhoneiro, pô, tem aqui, tem a carreta está aqui, a carga está aqui, eu quero que você leve essa carga aqui para o lugar X. Então seria mais ou menos isso, um transportador. Beleza? Próximo membro aí participante do transporte são as agências marítimas, tá? Não sei se vocês têm conhecimento, mas existe uma série de ações que precisam ser realizadas para um navio ele chegar num porto, né? Então, tipo assim, o porto, quando você vai atracar o navio, né? Quando você vai estacionar, atracar o navio no porto, você precisa de orientação com relação a qual vai ser o berço, né? Qual vai ser a posição ali que você vai parar, contratar, digamos assim, a questão do rebocador para lhe auxiliar. Existe uma série de serviços que precisam ser feitos, né? Com relação à documentação, inclusive serviços como de limpeza, né? De descarte de lixo. Tudo isso, existe uma série de coisas que precisam ser realizadas. E tudo isso, quem faz, né, quem vai intermediar, são as agências marítimas, tá? Então, existe, inclusive, aqui em Maceió, né? É um ramo, inclusive, meio fechado. É um ramo até familiar, digamos assim, né? Que a gente, quando visitou o porto, a gente conheceu um dono, né, da agência marítima. Aí ele estava comentando sobre outro navio que ia chegar. E o pessoal, são vocês que vão receber também. Ele disse, não, é aquela. Quem vai receber o navio X é a do meu pai, a empresa do meu pai. Ou seja, não é uma coisa que tem um mercado, né, lucrativo, mas aqui é um pouco fechado. Existem algumas empresas, mas até de ramo familiar, né? Assim, digamos assim, distribuídas entre uma família. Então, ela vai intermediar essa questão de quem está, né, o operador, digamos assim, o armador do navio, né, e o porto, né. Então, localização, questão de serviços adicionais, como limpeza, como eu falei, alimentação, quando precisa contratar, tudo isso é feito pela agência. Programar a questão de carga, descarga, isso também é feito pela agência, né? E em alguns portos, muitas vezes, os navios, eles precisam ficar esperando, né? Ele chega, mas muitas vezes não tem um berço ali disponível naquele momento, então ele fica lá esperando. Então, quem faz toda essa intermediação é a questão da agência marítima, tá? Então, tudo isso, a questão de documentação, tudo isso é feito intermediado pela agência marítima, então é importantíssima essa questão da atuação da agência marítima, ok? Próximo ponto, terminais de carga, né? Alguns terminais, pessoal, o que é um terminal de carga? Nada mais é do que um local disponibilizado para armazenamento, né, carregamento, estufagem, como a gente fala. Estufagem de container nada mais é do que carregar o container, né, colocar a carga dentro do core dele. Então, assim, alguns portos dispõem de espaços como esse e espaços públicos, outros privados, né, armazém público, terminal privado, e isso vai variar muito de porto para porto, né, como eu falei aqui, no nosso porto, nós temos um terminal para açúcar operando, mas nós temos, se vocês passarem, né, não sei se alguém já passou ali pelo porto, logo no começo, assim, na principal do porto, quando a gente passa por exemplo de carro, de ônibus, dá para ver que tem alguns terminais. Aqueles terminais, antigamente, eles eram utilizados para armazém de trigo, se não me engano, era trigo, mas eles estão praticamente sem utilização, né? A gente não tem hoje aqui pátio para operar container, como eu já citei, existe a intenção, inclusive, de um dia, quem sabe, voltar, mas se a gente observar outros portos, né, e aí vocês estão fazendo a pesquisa dos portos, vão observar isso, que muitos portos têm vários terminais, né, terminal para carga X, terminal para carga Y, então vai variar muito do tipo de produto que é operado naquele porto, né, do volume de operação daquele porto, para saber quantos terminais e que tipo de terminal vai ter
naquele porto, tá? Então, assim, você pode ter terminal de container, terminal de, como eu falo, como tem aqui, né, a questão de açúcar, de combustível, e aí a intenção é basicamente essa, armazenar, carregar, descarregar, unitizar, estufar, basicamente essa aí a questão da ideia do terminal. E, por último, né, nessa questão dos participantes, aí existem os transitários, né? Quem são os transitários? Os transitários, pessoal, nada, não sei se vocês já ouviram também, empresas como essa, nada mais é do que o seguinte, imagine que eu, né, estou contratando um armador para levar uma carga minha específica daqui, uma carga de animal, sei lá, sou um fazendeiro. Então, eu vou levar não sei quantas cabeças de gado daqui para, sei lá, para Fortaleza, né? Ceará, por uma cabotagem. Né? Então, eu contrato, por exemplo, como eu não quero ir e tal, para mim também não faria sentido nenhum ficar acompanhando esse processo junto, eu posso contratar um transitário, que né, nada mais é do que um prestador de serviço que vai acompanhar a movimentação do produto desde o momento que ele vai sair do seu local de retirada, no meu caso, seriam da minha fazenda, por exemplo, né, quando saísse lá, quando estivesse carregando, digamos assim, as cabeças de gado para colocar no carro, tal, para transportar, ele ia acompanhar desde esse processo até o momento que carrega no navio, sai do navio, carrega sei lá, num caminhão novamente e entrega lá no seu destino final. Então ele vai acompanhar, digamos assim, o porta a porta de todo esse processo, tá? Então, dependendo da carga ou muitas operações, elas têm aí a presença dos transitários, que nada mais é do que isso, é uma pessoa contratada ali para acompanhar o porta a porta do processo do modal, né? Da operação do modal com a viagem, do momento de retirada até o momento de entrega. Então, se for tudo ok, é basicamente, depois que entrega lá o produto tal, tudo ok, a função e a participação do transitário encerra naquele momento. Tranquilo? Dúvidas até aí? Tranquilo. Muito bem, então vamos falar agora de uma operação especificamente, né? De entender como é que funciona. Algumas operações não se referem a pagamento em si e contratos de modal com aviário. Como eu falei para vocês, né, existe um documento, que é o Glossario do Conhecimento de Embarque, que normalmente já consta ali a carga, o valor, quem está contratando, para onde vai, né? Inclusive, vai ter lá nesse documento um que a gente chama de estadia, né? Assim, quantidade de dias que você pode ficar no porto. Quando você contrata, pessoal, uma operação como essa, quando você vai realizar uma operação de modal com aviário, você tem um tempo, tá, para ficar ali no posto, carregando e descarregando. Você não pode ficar lá eternamente e tal, não. Tanto é que os postos eles trabalham 24 horas, né? Então, quando você chega ali, você tem um tempo para ficar ali. Se você passar daquele tempo, né? Se você passar da estadia a quantidade de tempo, né? Que você tem ali para ficar, você vai pagar uma sobre-estadia, ou esse nome aqui, que eu não sei se é francês ou é inglês, que é demurrage, eu acho que é mais ou menos assim a pronúncia. Mas enfim, mas nada mais é do que a sobre-estadia. Traduzindo para um bom e velho português, é a sobre-estadia. Então, lá nesse documento, né, no conhecimento de embarque, vai te dizendo tudo isso, né, que eu já falei, tempo, para onde vai, de onde vem e tal. E também vai te dizendo lá suas obrigações e o tempo que você vai ter para carregar e descarregar. Quem vai intermediar esse processo, né, de negociar, digamos assim, com o porto, essa questão dos dias vai ser a agência, né, como a gente já falou, né, e aí se você precisar de mais tempo por qualquer motivo, né, atrasou, sei lá, o navio tem algum problema, precisa de algum reparo, enfim, o carregamento atrasou, qualquer coisa você vai ter que pagar uma sobreestadia, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho mais isso daí. Isso aqui, ó, é um exemplo, tá? De conhecimento de embarque. Eu tenho aqui enviado, tudo assinado, enviado para, cobrança, aqui é a carga. Observe que é bem semelhante àqueles que vocês já assinaram em outro momento da vida, né, com relação ao rodoviário, quando chega alguma coisa no caso de vocês. Então, vamos lá, vamos entender essa questão
da sobreestadia, né? Esse valor, digamos assim, que você pagaria caso você cedesse esse tempo, né? Como é que se calcula isso? Tá? Esse valor, pessoal, ele é pago por dia ou pro rata. Tá? Quando a gente fala de pro rata, é um termo até utilizado na contabilidade, não sei se vocês já viram, mas pro rata nada mais é do que o proporcional, tá? Então, assim, você imagina que você pode calcular isso por dia. Então, tipo assim, você tem 48 horas, mas 48 horas, tipo, se eu começar a contar 48 horas agora, né, eu vou até, não sei que horas agora, né, sei lá, 2, 3, eu vou até mais ou menos essa hora daqui a 2 dias. Quando você fala de prorata, tá falando de proporcional, tá? Então, assim, eu passei não sei quantos minutos, você vai pagar esse valor proporcional ao tempo que você ultrapassou, digamos assim. E também existe o contrário, tá? Existe também, caso o navio ele tivesse um tempo, sei lá, de 5 dias, 6 dias para ficar lá, e ele saiu antes, né? Então ele está pagando por aquilo, né? Ele está pagando uma diária, digamos assim, para carregar e descarregar. Se você saiu antes, você recebe um prêmio, né? Um dispatch, que seria nada mais do que um valor de bônus por ter saído antes. Você não vai ser ressarcido do que você pagou, mas geralmente é a metade ali do valor do que seria da sobreestadia, tá? Então, se você pagaria 10 de sobreestadia, 10 mil, né? Você ganharia 5. E esses valores são valores bem altos, tá? Assim, não vou lembrar agora de um aqui daqui, mas o pessoal até perguntou mais ou menos quanto é que um navio ele paga, né? Para ficar aqui um dia no porto. O pessoal até comentou, mas eu não lembro agora, confesso que eu não lembro. Mas a gente está falando de valores bem altos aqui nesse processo de operação no modal aquaviário. Então, para entender, né, quanto é que seria esse valor sobre a estadia, tem que estar ali no contrato, a gente tem que saber o tempo permitido, né, e o tempo estipulado, a prancha. Prancha, pessoal, nada mais é do que capacidade de embarque, de carregamento e descarregamento. Né? Então, tipo assim, no porto de Maceió, quando o navio chega com os equipamentos que existem, eu tenho condições de carregar ou descarregar 20 toneladas por dia. E eu estou trazendo, sei lá, 60 toneladas, então eu sei que eu vou precisar de 3 dias. Né? Eu não vou calcular, tipo assim, eu consigo carregar ou descarregar 20 toneladas, eu tenho 60, eu vou botar 2 dias só para ficar lá. Não vou fazer isso, que é impossível conseguir fazer isso. Né? Então eu tenho que saber o tempo, eu tenho que saber a prancha, que é essa capacidade de carregar e descarregar, o método de contagem para a prancha, a gente vai entender como é que funciona isso, o valor da sobreestadia, né, e as condições de entrega de informe de prontidão, que é onde vai ser contado ali o início do tempo. Tá? Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona este cálculo especificamente. Tá? Vamos ver, vamos fazer uma simulação aqui de um cálculo como esse, para vocês entenderem um pouco mais como é que funcionaria isso. Tranquilo até aí? Antes de a gente começar a falar de números aqui, depois vocês. De onde é que surgiu isso? Tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Vamos simular aqui uma situação que uma quantidade de carga a ser transportada são 15 mil megatoneladas de açúcar em saco de 50 quilos. Isso aqui para a gente não vai fazer muita diferença, mas a gente está falando de 15 mil MTs, né? Uma prancha, ou seja, uma capacidade de carregamento de 5 mil por dia, pro rata, tá? Então vai ser calculado por dia, pro rata, ou seja, por dia aí, proporcional, contando minutos, segundos e tudo mais. E aqui vem aquilo que a gente falou, método e procedimento de contagem da prancha, tá? O que é isso aqui? Nada mais é do que esses dois aqui, ó. Pode chamar de sync, do jeito que quiser, mas nada mais é do que uma abreviação, né? De contagem significa segundas, já traduzindo, né? Segundas e feriados estão incluídos, domingos e feriados estão incluídos, né? Então, quando eu falo sync, eu estou dizendo que domingos e feriados vão contar, tá? Então, assim,
para a minha operação, independente de ser domingo ou de ser feriado, até porque geralmente os portos não param, né? Independente de ser domingo ou de feriado, apesar de que a parte administrativa, dependendo de onde for, pode ser que pare. Domingos e feriados, eles contam. E o outro método é esse aqui, ó, Chess, que no caso, domingos e feriados estão excluídos para contagem do tempo, tá? Para dizer quanto tempo, tipo assim, você tem 3 dias. Se tiver um domingo, ele não vai ser contado aqui. Tá? Então é só observar que esse aqui nada mais é do que Sunday, Holiday estão excluídos, Chess, e Sunday e Holidays estão incluídos, Tink. Beleza? No nosso exemplo aqui, ó, a prancha de carregamento é de 5.000 MT por dia pro rata, pelo método Shin, né? No caso, está contando aqui domingos e feriados. E a prancha de descarga, e por que carga e descarga? Né? Porque geralmente um navio que chega no local, possivelmente ele vai carregar e descarregar, né? Pode ser que ele descarregue, só venha trazer carga e volte vazio, ou pode ser que ele venha vazio e vá levar a carga, mas normal, geralmente se tenta, pelo questão de preço até, isso não só aqui, mas em todos os modais, né? Se tenta utilizar de alguma forma, nem que não seja tudo, parte dessa capacidade de movimentação aí para carregar e descarregar. Então vamos lá. Então, se eu quero calcular quanto tempo vai ser necessário para carregamento, né, eu vou olhar o que tem relacionado a carregamento. Então, a minha prancha ou seja, a minha capacidade de carregar é de carregar 5.000 MTs por dia pro rata. E a minha quantidade total de carga é 15.000. Então, qual o tempo previsto que eu tenho aqui para carregamento? É só dividir, né, os 15.000, que é a minha carga total, pela minha capacidade diária, que é de 5.000. Então, o tempo previsto, né, para carregar este navio, essa operação, 3 dias, lembrando que aqui foi estipulado que seria 5, né, ou seja, Sunday Holidays estão incluídos, domingos e feriados estão incluídos. Vou fazer a mesma coisa aqui para o tempo de descarga, tá? Então, aqui, ó, descarga, eu vou pegar o total de novo, 15.000, dividir agora pela minha prancha de descarga, né, que está aqui, ó, 3.000, certo? Então, 15.000 dividido por 3.000 vai me dar 5 dias previsto, lembrando que, nesse caso, é jazz, ou seja, não está incluído domingos e feriados. A gente tem aqui um valor de sobreestadia de $10.000 por dia pro rata, ou seja, se você ultrapassar o que está sendo previsto para você, você pagaria essa sobreestadia. Deu para entender aqui essa primeira parte? Sim. Pronto, né? Cálculo simples. Só, como eu falei, era só, até agora só subtrair. Só dividir. Então vamos lá. Tem aqui, ó. Informe de prontidão. Isso é uma condição que pode variar de local para local, tá? Informe de prontidão a ser entregue a qualquer hora durante o dia do horário comercial, né? Porque geralmente o informe de prontidão nada mais é do que o navio, ele dizer, ó, estamos prontos e o porto está todo mundo pronto, tanto para receber como para tanto para o navio chegar, como para o porto receber. Como eu disse, em alguns casos, por exemplo, o navio tem que ficar esperando. A gente chegou, só existem 5 berços, lembrando que berço é o local onde o navio estaciona, só existe 5 berços no porto e está todo mundo ocupado. Outro navio que chegar, ele vai ter que esperar. Então, não vai sair ainda ali em forma de prontidão, não vai começar a contar o tempo dele, porque não faz sentido, né? Ele não tá operando ainda. Então, quando tá ok, o navio chega, ele, tô ok, beleza. Se você não tiver lugar, fica aguardando o porto dar ok, para aí sim ele começar a operar. Então, quando é dado ok, dos dois lados, né? Então, isso geralmente é feito aqui, por exemplo, no horário comercial, e de segunda a sexta, por isso que eu disse que a operação em si de carregamento e descarregamento ela é 24 horas, mas muitas vezes a parte burocrática da coisa ela não funciona 24 horas, né? Isso aí varia, mas muitas vezes, dependendo do local, não acontece em horário comercial. Então, o início da contagem do tempo, que tempo? Esse tempo aqui, ó, de 3 dias
e de 5 dias, que é o tempo previsto para carregar e descarregar. Ele vai começar, né? Se o informe de prontidão, ó, cadê o mouse? Aqui. Se o informe de prontidão for entregue entre 8 e 12, ou seja, no horário da manhã, o tempo começa a contar às 13 horas. Se o informe for entregue no horário da tarde, né, no turno da tarde, o tempo começa a contar às 19 horas. E aí vai ser shift ou chess conforme a operação do contrato que está sendo posto lá. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então vamos lá, vamos fazer uma simulação exatamente para esse caso, tá? Levando em consideração que o navio ele chegou agora. Que horas agora? Que dia é hoje? 10, né? Eu acho. Vamos lá, o navio chegou hoje, dia 10/2. Agora, que horas aí, por favor, alguém? 3:06. 15:06. Ele acabou de chegar, certo? E ele vai descarregar e depois ele vai carregar, beleza? Então, se eu quisesse saber qual é o dia, quantos dias, né? Até quando eu tenho para carregar e descarregar? Quanto tempo eu tenho, por exemplo, para fazer essa minha operação? Qual seria, digamos assim, o meu prazo máximo para fazer toda essa operação? Vamos tentar fazer? Então, vamos lá. Opa. Eu coloquei até um exemplo aqui, mas é mais antigo. Vamos botar um aqui mais novo, que é o de hoje, né? Então, deixa eu botar aqui. Ó. Deixa eu só mostrar aqui. Ó. Vamos fazer o nosso melhor. Hoje, dia 10. 10/2. Hoje também 15 horas, né? Então o navio acabou de chegar aqui às 15 horas. Lembrando qual é a minha prancha de carregamento, né? Qual é a minha capacidade de carregamento? 3 dias, chamada de PC, tá? Prancha de carregamento. Eu já fiz, né? Que foi dividir minha carga total, vou chamar aqui, ó, de carga total pela a minha prancha, né? A minha prancha. Na verdade, deixa eu apagar aqui. Para pegar a questão. Volta para cá. Aqui sim, minha prancha de carregamento, eu vou chamar aqui o meu tempo de carregamento, tá? Então, o meu tempo de carregamento é minha carga total dividido pela minha prancha de carregamento, né? Só para mostrar, a gente fez lá, a minha carga total é 15.000, a prancha de carregamento é 3 ou é 5? A prancha de carregamento é 5.000, né? Então, a gente cortou, 3 dias, né? Então, meu tempo de carregamento, 3 dias. O tempo de descarga foi a minha carga total dividido pela minha prancha de descarga, que no caso 15.000, dividido por 5.000, que é a minha prancha de descarregamento, minha capacidade de descarregar 5 dias. Beleza? Tá, lembrando, então, até aqui tudo bem, né? Tudo bem? Eu só quis fazer o cálculo para mostrar como chegou naquele número, né? Caso alguém tivesse alguma dúvida. Vou apagar aqui para abrir espaço. Tá? Então, sim, agora sim, vou colocar aqui que o tempo de carregamento, eu tenho 3 dias para carregar e tenho 5 dias para descarregar, né? No meu caso, no exemplo que eu falei, eu vou primeiro descarregar, né? O navio está chegou hoje carregado, eu vou descarregar para depois carregar. Tá? Beleza? Então o navio chegou hoje, dia 10 de fevereiro, às 15 horas. Então, seguindo essa lógica aqui, ó, do informe de prontidão, né, eu vou providenciar toda a documentação, tem espaço no porto, a agência já entrou em contato, documentação, blá, 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 entreguei lá o meu informe de prontidão, o porto também deu o ok, beleza? Como foi no período da tarde, ó, ele está
né, se enquadrando aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Como foi entre 2 e 18, né? Agora são 3 horas da tarde. Então, o meu tempo vai começar a contar 19 horas, certo? Então, o meu tempo começa a contar a partir das 19 horas, certo? Então, eu tenho 5 dias para descarregar a partir das 19 horas de hoje, depois 3 dias para carregar, também contando tudo com base nesse processo desse horário. Beleza? Só para lembrar aqui quem é Sync, quem é Chezuka, a descarga. A descarga é Chess, né? Colocar aqui excluir. E o carregar é incluir. Beleza? E aí, levando em consideração, para ficar mais fácil, né, que a gente teria que contar, já que é por dia pro rata, né, a gente teria que contar bem proporcional, tipo assim, 24 horas, 19, 18, amanhã, entre 19 e 18 horas, depois da mesma forma. Para ficar mais fácil e arredondar aqui a questão das contas, vamos trabalhar por dia cheio, tá? Vamos considerar, tipo assim, começou hoje, dia 2, 3, só para vocês entenderem a lógica da coisa aqui. Né? Lembrando que se for proporcional, mesmo pro rata, você teria que contar em horas, né? 24 horas, 48 horas, enfim. Esse tempo aqui em dias, a gente teria que trabalhar com ele por horas, tá? Então, vamos lá. Iniciando esta operação de descarga hoje, né? Lembrando que é chess, tá? Quando é o tempo que, até quando eu tenho para fazer o meu processo de descarga? Quem me diz? Vou pegar aqui o celular para olhar só o calendário. Como é que a gente faz? Qual a pergunta? Se eu começar o processo de descarga hoje, quando é que, até quando eu tenho para fazer esse processo, essa operação? Lembrando que se eu passar desse tempo, que é esse tempo aqui, ó, de descarga, eu vou ter que pagar sobre a estadia, que é 10 mil reais. E lembrando que não conta, é chess, né? Não conta domingos e feriados. Rapaz, se for dia cheio, o tempo de descarregamento até o dia 15, né? Se for um dia cheio. Isso, contando hoje como um dia, tá? Tipo, contando hoje como dia 1. Não vamos contar por hora, vamos contar o dia. Hoje é dia 10. E aí, qual dia? Contando com hoje, 14 do É, descarregamento. beleza. Lembrando que é chess, ou seja, não conta domingo. 14 é domingo. Você teoricamente ganhou um dia. Ih, rapaz. Então, vai pro dia 15. Lembrando que estamos no carnaval. Agora, assim, confesso que me pegou se o feriado em si do carnaval é segunda ou terça ou quarta. Não lembro agora. Rapaz, nem eu sei quando é o feriado de carnaval. Alguém sabe aí? Eu acho que deve ser terça, não, pessoal? Carnaval. Sei não. Mas vamos supor que é terça, né? A gente não vai fazer diferença para. Até faria, né? Diferença. Mas assim, como é um exemplo, ninguém aqui precisa descobrir aí qual é o dia do feriado. Vamos supor que é segunda, feriado é segunda-feira, tá? Do carnaval. É Estipulamos numa... que a partir de hoje é na terça, certeza? Pronto, então é terça-feira. Ele ligou o microfone e falou. Terça-feira, pronto. Fala de novo, Rodney. É na terça-feira. Muito bem, Rosnei. Terça-feira, então, é feriado. Então, eu tenho até quando para fazer a minha descarga? Ninguém? 15. Dia 15. Exatamente. Então, eu tenho até o dia 15
né, até o final do dia 15, para fechar a minha descarga. Tá? Se eu ultrapassar esse dia, né, eu começo a pagar sobre a estadia. Certo? Se eu for para, sei lá, dia 16, dia 17, eu já começo a pagar sobre a estadia. Ah, mas dia 16, terça-feira é feriado. E aí, eu vou pagar sobre a estadia? Você vai pagar sobre a estadia porque você já está ultrapassando do seu tempo. Né? Se fosse dentro do seu tempo previsto, não contaria. Mas como já é tempo extra, já está contando ali e vai lhe cobrar se tiver algum tempo feriado, alguma coisa depois desse prazo. Ok? Beleza, então terminei a operação de descarga no dia 15. Vamos supor que automaticamente o navio vai carregar e descarregar um produto que não precisa de tanto procedimento de limpeza, tal, consegue fazer isso tranquilamente. Então vamos supor que dia 15 eu começo a carregar novamente o meu navio. Lembrando que para carregar eu tenho 3 dias, né? E aí sim já está incluído o método de contar o domingo feriado. Então, começando no dia 15, eu teria até quando para carregar? Contando o dia 15 como dia cheio até o dia 17. Isso, até o dia 17. Lembrando que 16 é o feriado de carnaval, mas neste caso especificamente está incluído o feriado, né? Está incluído domingos e feriados, então por isso dia 17. Então o meu navio que está chegando hoje, ele tem ali para fazer tudo, digamos assim, até o dia 17 de fevereiro, que é quarta-feira, né? Então se ele ultrapassar também esse tempo, ele vai também pagar a sobreestadia, né, de R$ 10.000, nesse exemplo, lógico, por dia que ele ultrapassar. Deu para entender? Sim. Pronto, esse é um cálculo simples, né? Bem simplificado do que existe de operação portuária, mas só para vocês entenderem o que, o que é que está envolvido, né? Essa questão do tempo, essa questão de que tem um prazo para começar a operar, que quando chega precisa de autorização, que o tempo só vai começar a contar depois, que ele precisa respeitar esse tempo de chegar e de sair, que não pode ficar lá a Deus dará, tanto é que o navio quando chega já começa a fazer tudo que tem que ser feito, né? E inclusive esse processo de documentação é bem burocrático, assim. Só para dar um exemplo, né, dessa operação aqui, quando a gente visitou a Transpetro, por exemplo, eles falaram assim que o navio ele atraca, né, vai uma pessoa da Transpetro, tipo, contar nesse processo de venda, compra relacionada a combustível, tem que pegar um contrato lá gigantesco, olhar o contrato e tal, enquanto o navio chega, tem um monte de gente já fazendo um monte de coisa, né, se organizando para fazer um monte de coisa, mas ele só começa a carregar ou descarregar quando o contrato está ok. Geralmente o contrato é em inglês, né? Então, em inglês, tem que alguém ler lá, tá tudo ok e tal. O navio, em termos de segurança, ok, beleza, então começa a operar. Então, e assim, o tempo é precioso porque não é barato, tá? A gente está falando aqui de diárias, digamos assim, muito altas. Então, para operar, vocês estão vendo aí que para operar o modal aquaviário precisa realmente de investimento e tem que ter ali um capital de giro, né, que a gente chama, significativo para conseguir operar este modal. Eu coloquei aqui outro exemplo, ó, mas até com data de 2018, mas seguindo basicamente a mesma lógica, tá? Então, assim, vocês podem até tentar fazer esse exemplo para a gente. Aqui tá, já está aqui, né? O exemplo dos dias. Então, não sei exatamente como está em 2018, aqui a data de 2018, eu não sei se é domingo, sábado e tal, acabou ficando 18. Mas aqui tem dizendo mais ou menos quais são os dias que ele tem para carregar, tal, para descarregar. Mas o que ia fazer era basicamente essa conta aqui que a gente fez. Tranquilo, pessoal? Para os que estavam aí temerosos pelo cálculo, é basicamente este cálculo, nesse momento, que a gente ia trabalhar, né? Observe que realmente foi
Foram divisões. Dúvidas, dúvidas. Esperava coisa pior, tá vendo? Coisa simples, rapaz. Existem coisas piores. Mas, assim, a gente precisa ter de muito mais tempo para entender algumas coisas semelhante, por exemplo, ao que a gente tem lá no segundo período, no cálculo de preço de demanda, né? A gente calculou preço de demanda, média móvel, média ponderada, mas existe outros processos, utilizando exponencial, tal, que aí a gente precisaria de mais assim, conhecimento matemático, digamos assim, alguns modelos para trabalhar e que a gente não tem tempo para isso, né? Então, aqui da mesma forma, existem com certeza outras coisas envolvidas, né, outros cálculos envolvidos, para a gente não conseguiria desenvolver no tempo que a gente tem. Não vai cair. Por enquanto, não vai cair. Pelo menos nas atividades, digamos assim, AB1, AB2. Isso aí vai cair nos recuperações, essas coisas, porque aí vão ser realmente provas, tá? As recuperações serão provas, então vai cair. Tranquilo? Dúvidas? No. Ok, pessoal, então esse era o tópico que nós tínhamos para trabalhar hoje, do modal aquaviário, tá? Vamos agora falar um pouquinho dos trabalhos. Eu vou continuar deixando a gravação, né? Porque caso alguém tenha alguma dúvida, que seja uma dúvida também de um outro colega, tá? Eu vou aqui só fazer a chamada. Inclusive, eu não vi se alguém mais entrou, mas eu consigo visualizar depois, né? Se alguém entrou e caiu. Mas, dos que estão aqui, eu vi que vocês, a Ana estava... Antes de começar eu tinha visto, mas os outros eu... Raíssa estava, isso. Deixa eu só fazer aqui a chamada e depois eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês no sistema, né? Antes de a gente avançar. Então, deixa eu só colocar aqui as frequências. Tá. Com relação às frequências dos outros dias, digamos assim, né? Nosso curso ele vai ser, como eu já citei, né, ao longo deste mês. E todos os dias, como eu falei, existe algo para vocês realizarem, né, alguma atividade, digamos assim, para vocês realizarem, seja assistir, por exemplo, material complementar. Lembra que eu coloquei lá o material complementar, né? E, pessoal, esses dias, né, de material complementar para vocês assistirem, tem presença, tá? Então, como eu falei, o CIGA, ele mostra. Caí, voltei. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Como eu estava dizendo, o CIGA, ele mostra para a gente o que vocês fazem ou vocês deixam de fazer, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Um exemplo. Só para vocês verem exatamente como é que vai ser contabilizado, por exemplo, as frequências dos outros dias, né? Ó, vou usar aqui. Não vou mostrar tudo não, como está gravado, né? Ó, então vamos lá, deixa eu mostrar aqui minha tela. Deixa eu projetar aqui. 1, 2, 3. Estão vendo aí minha tela, né? Ó. Então aqui, ó, quando eu entro no cigarro, eu consigo ver todo mundo. Eu coloquei aqui um comando aqui em cima. E eu consigo ver ó, todo mundo que, por exemplo, quem acessou, pelo menos, eu não consigo saber se a pessoa assistiu tudo, lógico.
Mas tem mais gente aqui, tá? É só porque eu mostrei algumas datas. Mas aqui, ó, só para dar um exemplo. Material complementar, eu consigo ver que a Carla, ela acessou quais os materiais que ela acessou, quando ela acessou, que horas ela acessou. Então tem aqui o exemplo da Carla, da Ana Laura e dos outros. Então, assim, tudo que vocês fazem, tudo que vocês participam, digamos assim, é acessar, inserir, alterar, remover, responder, listar, tudo que vocês fazem, o SIGA, ele registra, certo? Então, dessa forma é que a gente vai registrar se vocês estão ou não participando das atividades das aulas. Então, tipo assim, se tem um material complementar e vocês não estão acessando, a presença daquele dia vocês não vão receber. Se você, por exemplo, não pode assistir a aula ao vivo, não tem problema. E você não acessou o link da aula gravada, eu também consigo ver. Então, você não vai ter a presença daquele dia, porque você nem assistiu no ao vivo, nem você acessou o link para assistir a aula gravada. Então, você vai ficar com falta também naquele dia. Das atividades, né? Os dias que vocês têm separados para as atividades, como é que vai ser registrado presença ou falta? Se você não fez a atividade, quando chegou o prazo da atividade, que a gente tem agora, sexta-feira, quem não fez as atividades, nos dias destinados a atividades, né? Eles, tipo, tem esse quinto, eles vão ficar com falta, porque é o dia que vocês estão separados para a atividade. Tranquilo? Deu para entender, mais ou menos, como é que funciona essa questão da frequência na prática mesmo? Pronto, beleza. Vamos agora falar um pouquinho dos trabalhos, tá? Não vou, como eu disse, vou continuar deixando gravando, porque pode ser a dúvida de algum outro colega de vocês. Primeiro eu abri para vocês. Alguém tem alguma dúvida em relação aos trabalhos? Eu vi que nas salas, né, dos padres lá, ninguém ainda inseriu nada, né? Ninguém, eu falo nem do pessoal da tarde, nem da noite, então não tem problema, né? O prazo é sexta-feira para vocês entregarem isso aí, postarem lá no Padlet, né? E além do outro trabalho que é para falar, né? Alguma dúvida com relação aos trabalhos? Não? Pronto, tranquilo. Com relação, só para fazer mais uma vez um recapitula, são 2 trabalhos em trio para entregar sexta. O primeiro trabalho é para comparar as operações do Porto de Maceió, né, de Alagoas, com o do outro estado que você ficou responsável. O que é que você vai comparar? Né? Pode surgir a dúvida, como assim comparar? Você vai comparar a estrutura do porto, a quantidade de berços que ele tem, se ele tem ou não terminais, se tem terminais destinados para que tipo de carga, quais são as principais cargas que o porto recebe, qual é o volume de operação daquele porto, qual é o volume de navios que aquele porto recebe, quais os principais tipos de navio que aquele porto recebe. Então, são essas as informações que vocês vão comparar dos 2 portos. Se existe algum tipo de intermodalidade, algum terminal de intermodalidade, basicamente isso, tá? Então, você vai pegar essas informações do porto de Maceió e do porto, sei lá, de Pernambuco, do porto do Ceará, do porto do Rio Grande do Norte, e postar essas informações no Padlet. Lembrando que é para postar no Padlet, tá? Se alguém ainda não está adicionado no Padlet, né, eu já coloquei lá no grupo do WhatsApp o sitezinho para cadastrar, né? Depois de cadastrar, caso ainda não esteja conseguindo participar do grupo, do Padlet da turma, digamos assim, bota o e-mail ou o login no grupo do WhatsApp que eu vou adicionando, senão vocês não vão ter acesso ao Padlet da turma, né? Porque a ideia é que fique exposto para que todo mundo veja, porque depois vocês podem inclusive comentar no do outro colega tal, e eu vou mostrar todos os Padlets na sexta-feira. Lembrando que este trabalho dos portos não precisa apresentar. Beleza? O segundo trabalho é o trabalho de pesquisa, né, que a gente vai tratar alguns temas mais práticos. Neste momento, foi para pesquisar algumas outras formas, digamos assim, de operações que estão surgindo, que acontecem já não só aqui, mas no mundo todo, né, trazendo um pouquinho para a nossa realidade local, né, ou realidade Brasil. Então, cada trio ficou com uma empresa que presta um serviço relacionado a transporte, né? Alguns ficou com o log,
para falar aí da questão das entregas de empresas como Mercado Livre, como Amazon, como Casa Bahia, enfim. Outra trio ficou com a Amazon Logistics, outra ficou com a Speed, né? Outro ficou com a Cangu, enfim. E aí o trio ele vai pesquisar sobre este serviço, sobre essa empresa, como é que funciona esse serviço, quem pode contratar, como é que ele funciona, é destinado para quê. Então, o grupo vai pesquisar mais ou menos como é que funciona esse serviço e uma pessoa do grupo vai apresentar na próxima sexta, né? Depois de amanhã, em 5 minutinhos, esse serviço. Vai falar um pouquinho como funciona, tal, para quem é destinado, em 5 minutinhos. Não precisa de slide. Lembrando que para apresentar, precisa abrir a câmera, tá? Quem for apresentar. Então, não precisa de slide, não precisa, sei lá, ler. Não é para ficar lendo, tá? Assim, é para falar. Misericórdia. É para falar tranquilo. Entendam como é. Como eu usei até o exemplo. Ó, imaginem, todo mundo aí tem Instagram. Imagine que saiu uma função, eu acho, né? Imagine que saiu uma função nova no Instagram, alguma coisa nova, e que você vai lá fuçar para entender como é que funciona. Depois que você entende como é que funciona aquele negócio, você não consegue explicar para alguém, pronto, é basicamente isso. Você vai explicar para a turma como é que funciona. Deixa eu ver que a minha perguntou aqui como é que funciona os serviços de entrega daquela empresa. Como é que funciona aquele serviço que você está explicando, né? Então, tipo assim, quem pode contratar, quem pode participar, eu posso fazer parte desse, eu posso ser um prestador de serviço desse, né? Quem contrata, quem opera, tudo que você conseguir com relação ao funcionamento, digamos assim, desse serviço, dessa empresa, é o que você vai falar em 5 minutos. Lembrando que essa pesquisa, ela visa, inclusive, talvez, né, despertar algum, tipo, eu consigo logo, né, eu não sabia que existia essa possibilidade de operar e entregar coisas de Mercado Livre. Eu tenho, sei lá, um carro, eu tenho um CNPJ, eu posso operar, descobri que eu posso operar. Então, a ideia também é que vocês mostrem, né, se é possível ou não, até para quem sabe aí, alguém que tem interesse em fazer isso. Começar uma microempresa aí de logística, quem sabe. Né? É só para discutir possibilidades e coisas que estão acontecendo. Então, esse é o nosso segundo trabalho. Os dois para sexta-feira. Dúvidas? Não? Ok, pessoal. Então, era isto, né, que nós tínhamos para o dia de hoje. Né? Sexta-feira temos o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Né? Mais uma vez, 2 horas da tarde. Aí a gente provavelmente começa, né? Se todo mundo já estiver aqui, a gente começa com as apresentações, ou pode deixar para o final, caso o pessoal vá chegando. A gente já vai avançar em outro tópico e a gente vai ter um momentinho ali para cada trio falar sobre a sua empresa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que forem surgindo, também vocês podem falar lá pelo grupo do WhatsApp, que aí eu vou responder nos horários que a gente estipulou. Beleza? Então, com isso eu quero tirar uma dúvida no final.